Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa está no ar graças aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje, para minha alegria, uma amiga muito antiga, de longa data, Norminha Cássia. A Norminha, ela vem lá do Lar de Joaquina para conversar conosco hoje sobre mediunidade. Norminha, muito obrigado, mas olha, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre mediunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço as pessoas que me estão ouvindo, agradeço a Deus por poder estar aqui. Quem agradece, na verdade, somos nós do programa, o Moacir Germani, Bondade de vocês. Continua não podendo estar aqui, mas creio que no próximo programa ele já vai estar. E o público, com certeza, vai agradecer por tudo que tu explicares a respeito de mediunidade. Até porque a Norminha é uma médium vidente ostensiva. Não só vidente, como audiente. Ela vê e escuta. Estou falando a verdade, Norminha? É verdade. Norminha, já que o nosso assunto é mediunidade é dom de Deus. Deus me deu esse dom para ser médium. Eu não sou médium, estou dizendo no sentido geral. Ou não é dom? Veja bem, se Deus tivesse dado para algumas pessoas uma faculdade que as outras não recebiam, Deus não seria justo. Se Deus tivesse agraciado algumas pessoas com um dom especial que lhes permitisse falar com os chamados mortos e a outras não desse esse dom, onde estaria a justiça de Deus? Nós temos que acreditar que todos nós temos o mesmo ponto de partida e que todos começamos exatamente com as mesmas possibilidades. Então, não é justo que se acredite que Deus tenha dado um privilégio para alguém, que a mediunidade seja uma faculdade dada de presente como prêmio para a criatura. Não, não é isso. Na verdade, o que acontece é que a mediunidade é uma possibilidade de contato, é uma possibilidade de sintonia, essa sim, comum a todas as criaturas. Então, o que Deus deu a todos igualmente é a possibilidade de sintonia com aqueles que já não têm corpo. Com o mundo espiritual. Com o mundo espiritual. Nós temos a possibilidade de sintonizar, até porque essa sintonia se faz via pensamento. Então, todos são absolutamente iguais quanto a essa faculdade, se nós considerarmos essa faculdade apenas como possibilidade de contato com os chamados mortos. Isso todos têm. É por isso que se divulgou aquela frase de que todos nós somos médiuns. Nesse sentido muito amplo, muito genérico, realmente toda criatura humana tem a possibilidade de entrar em contato com o mundo dos mortos. Mas na vida diária, no sentido comum, quando a gente fala que alguém é médium,
A gente está dizendo que é alguém em quem essa faculdade se desenvolveu mais e se tornou ostensiva, se tornou até às vezes agressiva. Então, a mediunidade para nós hoje tem o sentido de possibilidade concreta de contato com os mortos. Enquanto a mediunidade em si é a faculdade, a possibilidade de fazer isso. Perfeito. Então, dá para nós dizermos, por exemplo, que todos nós temos mediunidade, mas nem todos são médiums. Perfeito. Nós temos a faculdade, mas nem todos a desenvolveram. Para nós hoje, o sentido que nós damos à mediunidade é o de trabalho, de tarefa, de função prática, no sentido de acelerar a evolução. Existem vários tipos de mediunidade, né? Sim, Por muitos. exemplo, muitos espíritas, inclusive, acreditam que Allan Kardec era médium ostensivo, quando que, na verdade, a história conta que ele não era. Ele conta que não. É. Ele próprio diz que não. Existe até razões para que É. isso, né? O Kardec era um médium intuitivo, digamos, né? Sensitivo. Sensitivo, sopravam no ouvido dele, alguma coisa assim, ele não percebia e escrevia. Agora, já que tu falaste em sensitivo, qual é a diferença de médium, esse médium que enxerga, vê, ouve, etc e tal, enxerga e vê, é bom, né? Se enxerga é porque ele vê. E médium sensitivo? Pois é. Nós temos grandes problemas com as palavras. O nosso problema maior para entendimento das coisas geralmente é semântico. Nós usamos a palavra sensitivo em dois sentidos diferentes e é por isso que as pessoas fazem confusão. Kardec diz, na questão 159 do Livro dos Médiuns, ele diz que o sensitivo é um tipo de médium, que há os médiuns de efeitos físicos, há os médiuns sensitivos, etc, etc. E explica que os médiuns sensitivos, que ele classifica assim, são aqueles que apenas têm intuições, têm noção vaga das coisas. Eles recebem a informação, mas a informação é muito diluída, é muito rápida, mas eles têm informação. Hoje, nós usamos em sentido diferente por causa da psicologia. Hoje, para nós, sensitivo é diferente. Usa-se sensitivo como sinônimo de médium. Mas, na verdade, para Kardec era um tipo de mediunidade. Seria a mediunidade primária, a primeira, a rudimentar, como ele usa, o termo que ele usa é rudimentar. Seria a mediunidade rudimentar. Médium sensitivo seria aquele que receberia uma informação, nem sabendo bem o que fazer com ela, mas ele só tinha uma informação vaga e não tinha a possibilidade de ver, de ouvir, de confirmar essa informação. Isso era o sensitivo para aquele tempo. Hoje, para nós, toda pessoa que tem capacidade de entrar em contato com alguns espíritos é chamada de sensitivo. Perfeito. Norminha, dois médiums videntes. Vou dar um exemplo. Os dois enxergam exatamente a mesma coisa ou não? Não. Por quê? Por uma questão de afinidade. Existem inúmeros graus de afinidade. Então, nós sabemos que um médium pode ter mais facilidade de enxergar o panorama que está diante dele do que o outro. Ou, às vezes, os dois têm a mesma possibilidade de evidência, mas um percebe um lado das coisas, o outro percebe o outro. Como se a gente estivesse localizada em lugares diferentes, olhando a mesma coisa. Certo. Cada um vai enxergar, eu vou enxergar o teu lado direito, ou eu vou enxergar o teu lado esquerdo. Então, há essa divergência realmente entre médiuns. Mas, frequentemente, tenho visto
que vários médiuns no mesmo local conseguem perceber razoavelmente a mesma coisa. Pequenos detalhes de diferença, mas em geral todos percebem a mesma coisa. E agora eu vou te fazer uma pergunta que tenho certeza que lá do outro lado da telinha muita gente está passando por esse tipo de coisa. Em casa. Eu percebo que o meu filho, a minha filha, enfim, não interessa a idade também, começam a dizer coisas não compatíveis com a realidade. O que eu devo fazer nesse caso? Eu na condição de pai ou mãe? Primeira coisa, isso é absolutamente normal. Então, não se assuste, porque não é o caso de ficar apavorado. Se a pessoa começa a ter ideias diferentes, a ver coisas diferentes, a ouvir vozes que os outros não ouvem, se a pessoa começa a perceber coisas que os outros não percebem e diz, indiferentemente de ser jovem, criança ou não, diz o que está vendo e os outros acham que aquilo não existe, se isso acontecer, simplesmente considere isso natural, normal, é uma faculdade que a pessoa tem e que provavelmente o pai ou a mãe não desenvolveram. Então a primeira coisa a fazer é aceitar, orar e procurar um auxílio para desenvolver aquilo. E da onde que vem esse auxílio? Bom, em primeiro lugar, é sempre bom estar preocupado com a medicina moderna, com a medicina que nós temos atualmente, que está bastante adiantada. Quer dizer, então, um psiquiatra. Leva ao médico psiquiatra ou ao psicólogo, leva para desenvolver aquilo ali, porque hoje existem técnicas muito interessantes que podem ajudar bastante a quem está começando. Além disso, procura uma casa espírita, vai aprender o que é o espiritismo, vai tentar descobrir como é que os outros explicam esses fenômenos que estão acontecendo. E vai pensar, questionar essas explicações para ver se elas não são razoáveis. Eu conheci uma vez um rapaz que era amigo do meu filho, estudante de engenharia elétrica. Esse rapaz era um rapaz que não morava em Santa Maria, quando passou no vestibular veio para cá e morava numa pensão. Quando ele entrava na pensão e ia acender a luz, quando ele punha a mão no botãozinho para acender a luz, ele sentia que tinha uma mão embaixo. Como se ele estivesse colocando a mão em cima da mão de outra pessoa. Sim. Levava um susto nas primeiras vezes. E isso se repetia sempre. Ele era um rapaz muito inteligente. Aí ele pensou assim, se isso está se repetindo, alguma causa tem. E se eu olho, acendo a luz e vejo que não tinha mão nenhuma, e eu senti uma mão, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa está acontecendo. O que é isso? Isso aí só pode ser uma coisa sobrenatural. Então, foi procurar uma casa espírita e perguntar, o que é isso? O que eu posso fazer? Cada vez que eu vou botar a mão para acender a luz, eu sinto que tem uma mão embaixo. E essa mão desaparece, quando eu acendo ela não está ali. Então é espiritual, porque físico não é, não Sim. desapareceria. Aí ele começou a tentar aprender sobre o espiritismo. Hoje é uma pessoa com uma mediunidade extraordinária desenvolvida. Mas começou exatamente assim, porque ele se preocupou com o fato de sentir sempre uma mão acendendo a luz. E quando acendia a luz... Quando acendia a luz, ele via que não havia mão nenhuma. E ele disse, mas alguma coisa está acontecendo, porque eu sinto a mão. E depois, quando acendo a luz não tem mão nenhuma, alguma coisa material não é. Sim. Então deve ser espiritual. Eu vou procurar descobrir. E descobriu mesmo. Maravilha. Norminha, o nosso tempo são Agora, 2 blocos esgotado. de 15. O primeiro bloco está se esgotando, Tá legal. mas nós vamos voltar no segundo bloco com esse assunto sobre mediunidade, conversando com a Norma Cassel, do Lar de Joaquina.
Nós estamos encerrando agora o nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Não saia daí, porque a gente volta em 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje a minha querida amiga Norma Cássio, que vem lá do Lar de Joaquina, e a gente está batendo um papo sobre mediunidade. E para iniciar esse segundo bloco, Norminha, eu chamo de Norminha porque eu conheço a Norminha porque eu não cresci. Acho que há 50 anos e porque ela continua baixinha ainda. Eu não cresci, é isso aí. Norminha, tu tem uma história peculiar a respeito de mediunidade que aconteceu contigo? Eu sei que deve ter várias, mas uma assim interessante, curiosa que tu possa contar. Realmente eu tenho várias, mas uma é importante. Há muitos anos atrás, eu devia ter uns 20 anos naquele tempo, há muito tempo, na Sociedade Espírita que o meu pai dirigia, eu conheci uma senhora, uma pessoa tosca de fora, ela era natural, ela é uma agricultora aqui de um dos distritos da região. Era uma senhora analfabeta, completamente analfabeta. Ela não conhecia o A, não assinava o nome, não sabia ler, nada. O marido dela era igualmente analfabeto. Essa senhora, numa mesa espírita, numa sessão mediúnica, recebia, escrevendo, mensagens maravilhosas em alemão. Em alemão. Em alemão. Ela escrevia, e não só escrevia, como escrevia em alemão e em língua culta, em linguagem culta. Escrevia mensagens magníficas em alemão. Que coisa. Como é que uma pessoa vai duvidar da existência da mediunidade diante de um caso desse? Né? Sim, sem dúvida. Uma pessoa que não sabe distinguir uma letra da outra e escreve em alemão e mensagens lindíssimas. A prova disso aí também, Norminha, né? É Chico, né? Chico também. Chico Xavier tinha 4 anos de estudo, foi até a 4ª série primária e escreveu 400 e tantos livros. Exatamente. Né? E com que profundidade determinados assuntos ele escrevia. E Chico conseguia escrever com as 2 mãos, recebendo mensagens diferentes. Ele estava escrevendo uma com a mão esquerda e a outra com a mão direita, e eram mensagens diferentes, coisas completamente opostas, e ele recebia 2 mensagens maravilhosas, uma em cada mão. Norminha, eu vou me arriscar a te fazer uma pergunta. Pois não. Já que tu é vidente ostensiva, por isso que eu disse, eu vou Pode perguntar. Não vou nem me arriscar, vou me atrever a fazer uma pergunta para ti. Tem alguém aqui junto conosco? Claro que tem. Nós nunca Sim, estamos que tem sozinhos. eu sei. Agora,
Quer saber quem é? Não, e também se tu está enxergando... A nossa curiosidade é saber quem é, exatamente. Além dos meus amigos que sempre andam comigo. Quando eu cheguei, eu te expliquei que tinha visto uma senhorinha junto com aquele rapaz lá. O rapaz que ela fala é o nosso técnico que está lá atrás do aquário. Gravando, e é o nosso cinegrafista. E eu te expliquei, tinha visto uma... E ele disse que é tia dele, né? Sim. Tá. Ela descreveu como é que era a senhora que estava ao lado dele. E agora, se tu quer saber quem está junto de ti, que é isso que tu deve estar querendo... Não, até não, mas se tu quiser dizer, com certeza, Posso dizer o seguinte, que quando cheguei, e tu me deste aquele livro que tu escreveste, apareceu junto contigo um senhor, que me disse que tinha te ajudado a escrever o livro, como eu te contei. Ele continua do teu lado e dá risada cada vez que tu me perguntas alguma coisa, ele fica rindo e diz, quero ver tu sair dessa, ele diz para mim. Ele está gozando comigo, brincando comigo, porque ele olha e diz, eu quero ver sair dessa, então tá. E ele está aí junto contigo. Além disso, há outro senhor aqui, este é um senhor gordo, grande, eu não sei o que ele é, mas é tipo italiano, assim, ele está bem pertinho de ti aqui, mas esse é um senhor mais sério, ele não está brincando como o outro. E há mais pessoas por aqui que entram e saem, às vezes a gente vê passar alguém ali, então... Okay. É normal, é a vida normal. E como é que tu sabe que esse pessoal não é daqui dessa dimensão? Agora, depois de tantos anos de vida, eu consigo distinguir facilmente quem é daqui de quem é de lá. Agora eu consigo. Mas houve uma época na minha vida em que tive muita dificuldade para fazer isso. E como é que tu distingue? E aí era tão difícil. Bom, eu sei o que tu queres que eu te responda, porque eu já te expliquei isso antes. Não, quero que tu responda para os nossos telespectadores. As pessoas que costumam ver, olham para o chão. Se a gente vê que a pessoa não está exatamente encostando o pé no chão, ela está um pouquinho acima, a gente sabe que é espírito. Então, isso é uma das maneiras práticas, para quem vê muito, vê com ostensividade, é uma das maneiras práticas para distinguir. Eu, durante muito tempo, me socorri desse recurso. Eu olhava para baixo para poder saber se era vivo ou morto. Agora não, agora a gente já tem mais facilidade, depois de tantos anos, só pela... Eu não sei como te dizer, seria a consistência. Né? A massa é diferente. Eu acho que entendo. É mais concreto, é mais dura a imagem real. A espiritual parece que é mais diáfana. Certo. Então a gente consegue ver que é um pouquinho mais fluídica. E aí consegue saber que é espírito. Norminha, eu vou te fazer uma pergunta que versa sobre fraude. Ah, sim. É possível haver fraude, digamos assim, numa mesa mediúnica ou através de um médium? É possível? Tudo que for humano é passível de fraude. Porque o homem, de preferência no estágio evolutivo em que se encontra, nesse estágio em que nós estamos, ainda é muito malandro, gosta muito de fazer as coisas enganando os outros. Então, é possível numa mesa mediúnica que alguém falsifique, que alguém diga o que não está vendo, de alguém trocar as ideias que recebe. Isso a fraude existe. Mas a fraude é inerente à condição humana, né? Então, realmente ela acontece. Mas a gente percebe em seguida. O mais engraçado é isso, percebe em seguida. Percebe. Norminha, aproveitando a tua presença aqui, eu queria fazer uma outra pergunta, que tenho certeza que o telespectador tem curiosidade de saber. A pessoa está no leito de morte. Há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, de repente ela conta para os seus familiares que, olha, está aqui, vê aqui a mamãe, está aqui o papai, o fulano, o Beltrano. Como é que se explica isso?
é realmente, ou pode ser a pessoa está, como se dizia antigamente, não sei, hoje ainda se diz, está variando. Está variando, delirando. Delirando. Na verdade, nada acontece de sopetão. As coisas na vida não dão um salto. E a passagem do mundo material, da vida material para a vida espiritual, também não é alguma coisa que possa causar grande sofrimento. Ela é sempre preparada de tal forma que o choque seja amenizado. Então, a pessoa que está para desencarnar, por desencarnar, ela já começa a ser preparada para a nova vida que ela vai ter. Então, aqueles laços que nós chamamos de cordões prateados, aqueles laços que prendem o perispírito ao corpo, eles vão se afrouxando, como se afrouxam normalmente durante o nosso sono. Certo. Eles vão se afrouxando e, na medida em que eles se afrouxam, o espírito consegue participar da vida espiritual. Como ele ainda tem ligação com o corpo, ele transmite essa ligação. Então eles, eu estou vendo o papai, estou vendo a mamãe, estou vendo meu amigo fulano, tá? E realmente ele está enxergando aquelas Porque pessoas. eles estão ali, vieram. Porque eles estão ali, eles vieram recebê-lo, eles estão ajudando a passagem dele. Então, essa transição vai ser feita devagar, lentamente, para não causar maiores traumas, com a ajuda que a pessoa merece. Então, uma pessoa boa, geralmente, desencarna tranquilamente, porque ela tem auxílio em grande quantidade do plano espiritual. Ela já é recebida no momento do desenlace. Eu quero que tu falasse uma palavra aí que sempre eu peço, quando a pessoa fala essa palavra, dizer o que é isso para aquelas pessoas que não são espíritas. Sim. Perispírito. Perispírito. Nós somos espírito. É um erro as pessoas dizerem, eu tenho alma. Não, não tenho alma, eu sou uma alma. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu sou espírito. A minha essência é espiritual. Eu sou espírito. No momento, eu estou num corpo, estou habitando um corpo físico, material. Então, eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. E como eu sou um espírito, na verdade, eu tenho que me desprender das coisas materiais para poder entender as espirituais. O perispírito é a ligação entre a matéria e o espírito. O espírito não cai dentro do corpo solto. Ele tem ligações com o corpo. Essas ligações fluídicas formam o seu perispírito. Então, nós somos um espírito envolto num perispírito, habitando um corpo. Nós somos basicamente espírito, mas o espírito sozinho é uma chama, o espírito é uma flama. Então, o espírito não se vê, ele não tem forma. A forma lhe é dada pelo perispírito. Que é o perispírito que fica entre o espiritual e o material. Dá para você dizer que o perispírito é o corpo espiritual do espírito, é o corpo do espírito. É o corpo do espírito. Quando se desencarna, se deixa o corpo físico, mas o espírito vai para o plano espiritual envolto no perispírito. Norminha, esse é um assunto para a gente conversar umas 2 horas. Dá para conversar bastante. De preferência tomando um cafezinho, né? Pode ser. Mas... Ou um chimarrão. Ou um chimarrão, né? Hoje, como não tem chimarrão, não tem nem café e o nosso tempo se esgotou, eu te deixo... E eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito ao Jader por essa oportunidade e estou à disposição para quando quiserem conversar.
Bom, já que ela disse que está à disposição, com certeza absoluta nós vamos te convidar novamente. Voltarei com muito aqui, prazer. certo? Muito obrigado, Eu Norminha, que por agradeço. ter aceito o convite Muito para obrigada, participar do Jana. programa. Muito obrigado mesmo, certo? E dizendo isso, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.